Eu sei que a gente não tem tanto tempo assim para as questões, né? Mas eu imagino que tenha ficado alguns pontos aí para vocês pensarem, estudarem e tudo mais. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a identificação, né, na psicanálise, e a identificação é um conceito que talvez um dos conceitos mais complicados da psicanálise, porque a gente não encontra uma definição única, né? Ao longo da obra freudiana, a gente vai fazer um percurso aqui da obra do Freud, a gente vai encontrando diversas definições, né? E o conceito ele vai ser sistematizado só no texto de Psicologia das Massas, mas mesmo assim a gente encontra outros sentidos anteriores. Lacan vai dedicar um seminário à identificação, né, mas que ainda deixa algumas questões e alguns pontos para serem explorados. A ideia hoje, então, nós falamos já da pulsão e do inconsciente, né, que são talvez os principais pilares para a gente entender a teoria psicanalítica. Ontem nós falamos do corpo e da sexualidade, que também são extremamente importantes. E quando a gente fala de corpo, não sei se vocês se lembram, mas ontem a gente encerrou falando que, na verdade, no final do ensino do Lacan diz, então, que o imaginário é o corpo. Né? E aí, quando a gente falou de todo aquele processo do narcisismo, do estágio do espelho, e da constituição do eu e da ideia de si como um corpo, na verdade, a gente está falando de um processo identificatório, né, que promove a precipitação de uma nova instância psíquica, que é o eu. Né? Para a gente chegar nisso, né, e aí, então, a identificação é um processo chave na constituição de outras instâncias também, como o sujeito e a fantasia. Né? Então, a ideia é que a gente chegue no modo como cada uma dessas instâncias se constitui. O eu, que a gente já falou ontem, o sujeito, né, que tem a ver com a linguagem e o simbólico, e a fantasia. Né? Bom, a gente vai começar lá nos primeiros rastros da teoria freudiana, mas é importante a gente saber que a identificação é diferente de identidade, né? A gente não fala em uma identidade a partir do ponto de vista psicanalítico. Nós falamos de identificações, e essas identificações, elas juntas constituem a personalidade, né? Que é um conceito que às vezes parece um pouco problemático, porque pode remeter a outras ideias que vêm da psicologia, mas na verdade esse é o entendimento que a gente tem do que seria daquilo que o sujeito, que o eu consegue absorver do outro, né, dos outros, e se transformar. Né? E aí a gente vai ter uma diferença fundamental entre o Freud e o Lacan, né? Que a gente vai ver que é uma diferença daquilo que causa e daquilo que é causado na identificação. Pode passar, Júlia, por favor. Bom, eu abro com uma citação do Safatli de um livro que a gente está lendo no nosso grupo de estudos, que é o GELS. Eu sei que alguns de vocês já conhecem, fazem parte, estou vendo alguns colegas aí, que é o livro sobre formas de mudar o mundo, né? Que é o livro mais recente do Safatli e que ele retoma alguns conceitos fundamentais, que ele considera fundamentais da psicanálise lacaniana para tentar explicar o modo como a política vem se desenrolando, especialmente
essa política mais recente, né, não só no Brasil, mas em outros lugares do mundo, com essa direita fascista. Né? Então, ele tenta dar conta dessas mudanças recentes a partir de alguns desses conceitos. E aí, um dos conceitos fundamentais para ele é o da identificação. Né? Lá na psicologia das massas, o Freud já vai falar da identificação com o líder. E de como isso pode acontecer em regimes fascistas. Né? Então, Safatli escreve que identificar-me é fazer-me como assumir para mim uma forma exterior que me constitui, que me conforma e define os caminhos de meu desenvolvimento. Agir no interior da vida social através de normas, regras, comportamentos não é simplesmente uma questão de aprendizado, mas também de produção de si. Eu não irei apenas copiar modelos ideais, eu irei internalizá-los, constituir minha interioridade e personalidade a partir deles. Né? Então, isso é a essência da identificação, né? Introjetar esses modelos, esses traços, essas imagens que vêm do outro, internalizá-las, né? Incorporá-las à minha interioridade, ao meu psiquismo, e a partir daí moldar a minha personalidade. Né? A gente se identifica o tempo todo, ao longo de toda a vida, mas existem momentos chaves de identificação. Né? Ontem, quando a gente falou do narcisismo e do complexo de Édipo, eu comentei com vocês que as tarefas do Édipo, né, que no Édipo a gente tem duas tarefas fundamentais, que é a identificação e a escolha de objeto. Né? Então, ali a gente está falando de um momento chave, onde a identificação é um processo fundamental. No narcisismo, ali no estágio do espelho, a gente está falando de outro momento em que a identificação se mostra como um processo chave. E ali a identificação às imagens. Né? Quando o bebê se vê no espelho e essas imagens vão sendo discursivizadas pelo outro, geralmente pelo outro materno, essas imagens elas vão sendo interiorizadas. Né? Então, a gente está falando de um outro momento chave ali. Na adolescência, a gente começa a procurar identificações, né? E a encontrar imagens, traços fora daquela constelação familiar, né? Então, é um momento de alguma forma, se desligar daquelas figuras parentais, daquelas primeiras figuras, daqueles primeiros modelos, e encontrar outras fontes de identificação. Né? Daí, a adolescência ser também um momento chave para a gente pensar na identificação e na constituição da personalidade. Então, o que a gente vai fazer hoje é percorrer esse conceito de identificação a partir do Freud, né? Então, desde um esboço do conceito lá nos estudos sobre a histeria, em que ele trata a identificação como sendo muito próxima da imitação, né? E o modo como esse conceito vai sendo reelaborado, né? Principalmente a partir de uma leitura lacaniana do Freud. Pode passar, Gil, por favor. Gente, não é dia 2, é dia 3, eu só vi agora. Mas, bom, segundo Freud, o mecanismo da identificação tem um lugar decisivo no processo de formação social, na cultura e na civilização, que Freud se nega a separar. Com a identificação, tem início a sublimação dos impulsos sexuais. Ela permite o aparecimento do sentimento social. Adorno e Horkheimer, eles estão se referindo desde a primeira, e aí a gente vai ver uma organização, né, do conceito de identificação, que vai desde uma identificação mais primitiva, que seria aquilo que nos insere na cultura, né, que remete ao totem e tabu, e a identificação do pai da Horda Primeva, que a gente vai falar um pouquinho, né.
mas as identificações, elas sucedem ao longo de toda a vida, e elas são fundamentais para a nossa constituição social e para a nossa organização política também. Na verdade, é pelo viés político que tanto o Horkheimer e o Adorno quanto o Safatli tentam compreender esse conceito de identificação. A identificação é um dos processos centrais da constituição psíquica, através do qual o sujeito constitui-se e transforma-se, apropriando-se em momentos chaves de sua evolução dos aspectos, atributos ou traços dos seres humanos que o cercam. A personalidade, assim, constitui-se e diferencia-se por uma série de identificações. Pode ir. Bom, para a gente entender a identificação, a gente tem que retomar alguns conceitos que a gente já falou aqui, né, mas que talvez ainda não tenham ficado tão claros assim. Lá no primeiro dia, quando a gente foi falar da pulsão, eu disse que um dos elementos da pulsão é o objeto, né, e que esse objeto ele pode ser uma pessoa, uma coisa, ou um atributo de uma pessoa ou de uma coisa, né. Então, o objeto, ele é correlativo da pulsão. Então, é através do objeto que a pulsão busca atingir sua meta. E a meta da pulsão, se vocês se lembram, é sempre a satisfação, né? Uma satisfação que nunca é plena, justamente porque a gente não tem um objeto único, né? Que possa... em que essa satisfação possa ser canalizada, né? O fato de que nós não estamos mais na ordem do instinto, faz com que a gente não tenha um objeto específico para satisfação. A gente tem pequenos objetos, lembra das coisinhas que eu falei, de Sarri? Então, essas coisinhas são substitutos, né? Então, é desse objeto que eu estou falando aqui. O objeto, então, pode tratar-se de uma pessoa ou de um lugar, de um objeto real ou fantasístico, né? Lembra que a fantasia tem a ver com aquela cena em que eu tento compreender, eu tento entender o lugar o lugar que eu ocupo no desejo do outro, que surge a partir daquela cena fundamental, né? O lugar que eu ocupo no desejo da mamãe, do papai, daquela dupla familiar ali. O objeto também pode ser correlativo do amor ou do ódio, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de luto e melancolia, da perda do objeto, né? Geralmente esse objeto pode ser o objeto do amor ou o objeto do ódio, que tem a ver com a relação pessoal, né? Que pode ser total ou não, ou da instância do eu, com o objeto visando também sua totalidade. A gente vai ver que a maioria das identificações que Freud define, né, são identificações parciais. Então, são identificações com um aspecto parcial do objeto, com um traço do objeto, né? A única identificação que ele descreve como sendo total é uma identificação mítica também. Então, eu venho insistindo nisso, e quando a gente entra nesse campo da psicanálise e da pulsão, a gente não encontra mais a totalidade aqui, né? A falta, ela está sempre presente. Um outro conceito fundamental é o de investimento, né, que em alguns lugares, dependendo da tradução que a gente lê, é chamado de catexia. O investimento é um conceito econômico. Lembra lá no primeiro dia que eu falei que a gente tem diversas maneiras de compreender o inconsciente, né? A gente pode compreender o inconsciente pelo ponto de vista tópico, pelo ponto de vista dinâmico, ou seja, das relações que se estabelecem entre os sistemas, e outro ponto de vista é o ponto de vista econômico, né, que tem a ver com a energia que circula nesse aparelho psíquico. E aí a gente tem lá, num primeiro momento, o funcionamento desse aparelho psíquico como gerido a partir do princípio do prazer e do princípio da realidade, né, e aí depois de mais além do princípio do prazer, então depois de 1920...
a gente tem que dar conta, então, da pulsão de morte, diz que é da ordem do gozo, né? E aí, então, a gente vê que o princípio do prazer e da realidade, que eles não são mais suficientes para explicar o funcionamento psíquico. Então, o investimento é um conceito econômico e tem a ver com o fato de uma determinada energia psíquica encontrar-se ligada a uma representação ou a um grupo de representações. O que isso quer dizer? Né? Que é necessário um investimento no objeto. Né? Nós investimos em determinados objetos. Isso quer dizer que a energia psíquica é ligada, de algum modo, às representações que advêm desse objeto. Né? E esse investimento ele pode se dar a uma parte do corpo, a um objeto, né? E também é chamado de catexia. Na verdade, Ana Júlia, a primeira tentativa, né? Então, lá em 1902, 1905, Freud escreve um texto que chama Dois Princípios do Funcionamento Mental. Lá, ele explica, então, que o aparelho psíquico ele funcionaria de dois modos distintos, né? Então, ele procura tanto ganhar prazer quanto diminuir o desprazer. Só que, dois princípios do... Só que o que acontece? Muitas vezes, essa busca de prazer, ou essa tentativa de diminuir o desprazer, ela não é direta, né? Ela precisa de desvios, justamente porque, se vocês se lembram daquele esqueminha, a energia ela não circula livremente entre os sistemas, né? Então, o fato de que a gente precisa encontrar outros caminhos faz com que a gente precise desviar essa busca do prazer e do desprazer de alguma forma. Isso tem a ver com o princípio da realidade, né? Só que o que acontece? Freud vai vendo que não dá para explicar o funcionamento psíquico apenas pelo prazer e desprazer, né? Isso explica parte do funcionamento, mas não dá conta de tudo. Por exemplo, do fato que a gente sente prazer na dor. Então, o masoquismo, ele já é um sinal de que a gente não consegue pensar só no prazer e desprazer como gerindo o funcionamento. Além disso, a gente tem um ganho, uma satisfação com os sintomas. Por isso, não é tão fácil assim se desfazer de um sintoma, porque a gente goza com esses sintomas de alguma forma. E aí, isso vai mostrando para o Freud que, então, tem alguma coisa além do princípio do prazer, que é justamente o título do trabalho dele de 1920, que é considerado um dos trabalhos mais inovadores, né? Porque ele diz, olha, tudo que eu fui construindo até aqui não dá conta do que é realmente de tudo que o aparelho psíquico é capaz, né? E é aí que surge, então, o conceito de pulsão de morte. Então, não é um avanço na ideia, né? Na verdade, é uma subversão, né? Esse momento, essa virada que acontece em 1920, a gente chama de virada freudiana. É um momento em que a teoria ela ganha um outro caráter, né? E a partir daí a gente tem outros textos que são fundamentais, como, por exemplo, Psicologia das Massas, o Eu e o Isso, né? Então, é a partir dessa mudança que Freud é capaz de desenvolver outros pontos fundamentais da teoria. Eu não sei se eu diria que é um avanço na ideia, né? Eu diria mesmo que é uma virada, mas uma virada que não significa superação, né? O princípio do prazer e o princípio da realidade ainda servem para a gente explicar muita coisa, mas eles não dão conta de tudo, né? Bom, pode passar, Gil, por favor. A gente vai começar, então, com a identificação na obra do Freud. Freud, ele fala da identificação desde os textos pré-psicanalíticos, né? Mas ele não chega a elaborar
um texto só sobre a identificação. Existem algumas suposições de que esse seria um dos ensaios metapsicológicos que se perdeu, né? A gente tem ali o inconsciente, a pulsão e seus destinos, o texto do narcisismo, o texto sobre o recalque, que o texto da identificação teria se perdido de alguma forma, né? Mas, na verdade, ele só escreve um capítulo sobre a identificação lá no livro da Psicologia das Massas, né? Então, ele só vai fazer isso em 1930. O primeiro lugar onde aparece o conceito de identificação é numa carta a Fliess, de 1896. Né? Então, esses textos antes da interpretação dos sonhos, antes de 1900, a gente chama de textos pré-psicanalíticos. Lá, Freud define pela primeira vez a identificação e ele concebe a identificação como um desejo recalcado de agir como, de ser como alguém. E isso se aproximou muito da ideia de imitação. Nesse texto, ele conta um caso, né, de uma paciente, ele está fazendo uma análise de agorafobia nas mulheres. E aí ele comenta essa análise com Fliess, né? Nessa análise, ele fala que o mecanismo da agorafobia naquelas mulheres histéricas que ele analisava, advinha de uma identificação com as prostitutas. Então, a vontade de agir como as prostitutas, o que seria uma identificação ali, seria recalcada, né, e transformada no medo de ficar em locais públicos, né? Isso, na verdade, não é muito bem elaborado naquele momento, né? E aí é muito próximo da ideia da imitação aqui, e não da identificação como um processo psíquico, né? Mas é muito mais da imitação, e que a gente percebe muito a imitação na histeria. Por exemplo, quando a gente... eu me lembro quando eu trabalhava no CAPS, era muito difícil ter histéricas nos grupos terapêuticos, né? Principalmente quando a gente tinha pacientes com outros sintomas. Porque era muito comum as histéricas começarem a apresentar esses mesmos sintomas, né? Então, se a gente fazia um grupo com histéricas e pacientes psicóticos que relatavam que deliravam ou que relatavam alucinações, é comum que em sequência as histéricas elas comecem também a relatar alucinação, né? Mas aqui eu estou falando de uma imitação que não é uma imitação consciente. Tem um filme não sei se a gente ainda... Eu sei que é péssimo a gente gostar do... Meu Deus, fugiu o nome dele. Do diretor nova-iorquino, abusador de mulheres. Woody Allen. Enfim. Mas ele tem filmes maravilhosos, então a gente tem que separar algumas coisas. Mas ele tem um filme que chama Zelig, que o Zelig faz muito isso, que se parece com o mecanismo da histérica, né? Da imitação na histeria. Ele vai assumindo traços de cada pessoa que ele encontra, né? Você quer comentar, Júlia? Então, eu tenho uma dificuldade de separar e de saber se eu ainda cito ou não, né? Qual deles, Júlia? O primeiro, não é? O Nanette? Eu me lembro que ela comenta isso, né? E isso para mim ainda é meio complicado saber ou não se eu cito certas pessoas. Mas, então, nesse primeiro momento, né, a gente ainda não tem a identificação como esse processo de assumir novos traços, ou... pode passar, Ju. Ainda num texto pré-psicanalítico, no manuscrito L enviado a Fliess, que é de 1897, Freud ele começa a questionar a teoria da sedução. Não sei se vocês
tão familiarizados com o que é a teoria da sedução, né? Mas, a princípio, Freud trabalhava com a hipótese de que a histeria, ela era, na verdade, uma decorrência do recalque de uma cena de sedução que não havia sido processada. E, a princípio, ele trabalhava com a ideia de que essa sedução realmente havia acontecido. Depois ele começa a questionar essa teoria da sedução e perceber que muito daquilo que as histéricas traziam tinha a ver com a fantasia e não com uma sedução que realmente tivesse acontecido, né? E aí ele fala, então, da pluralidade das personas psíquicas, que é comum na histeria, né? Que é a histérica que muda de personalidade dependendo de quem ela quer atender. Bruno, pode ser no final? É porque é uma questão mais... Não, pode, eu coloquei aqui para não esquecer, eu anotei no papel, mas enfim, só para pensar essa questão, né? Bom, depois na hora que você for falar disso, eu explico mais. Então tá, eu lembro mais tarde. Nesse manuscrito L, Freud vai contar um caso, né, de uma mulher que se casou, e aí, na primeira noite com o marido, enfim, o marido brocha, né? E aí é uma família burguesa com uma série de empregados, e os empregados provavelmente limpariam o quarto na noite seguinte, e eles esperavam encontrar ali a mancha de sangue da virgem que foi deflorada na primeira noite. Só que esse marido brocha, e aí, com medo de ser descoberto, ele corre pela casa, vai na cozinha, enfim, arruma um jeito de manchar o lençol. E aí, isso se segue, né? Esse marido continua broxando, né? E aí, essa mulher desenvolve um mecanismo obsessivo. Então, toda noite toda manhã, antes do marido se levantar e antes dos empregados irem cuidar da casa, ela corre até a cozinha, ela acende a luz várias vezes, então ela repete aquele mesmo movimento ali que o marido fazia, né? E aí Freud tenta, então, relacionar isso à identificação, né? Pela primeira vez, ele usa a identificação de um modo mais parecido com o entendimento que a gente tem, né? Então, não mais como imitação, como naquele primeiro texto em que ele fala da imitação das prostitutas, mas agora como uma assimilação de um traço do marido, né? Então, ela vai repetindo aquele ritual até que Freud chega a esse lance da noite de núpcias, né? E de onde vinha esse comportamento obsessivo. Pode continuar, Gil, por favor. Na interpretação dos sonhos, né, a gente tem um dos textos mais importantes do Freud para a gente entender a identificação, né? Embora Freud não deixe isso tão claro, é a partir de uma releitura que o Lacan faz do sonho da Bela Açougueira que a gente consegue identificar mais certamente esses três tipos de identificação histérica, né? E é a partir desse sonho da Bela Açougueira que Freud postula, então, que o desejo da histérica é o desejo de ter um desejo insatisfeito, que é a essência do sonho da Bela Açougueira. Eu vou tentar resumir aqui o sonho da Bela Açougueira, né, para quem não conhece. Ele é um dos... Freud conta vários sonhos importantes ali, né, mas é um dos casos que ele conta. Então, ele conta só um trecho, a gente não sabe todo o caso da Bela Açougueira. Mas a Bela Açougueira, ela era uma mulher casada com um açougueiro da cidade, né? E essa mulher um dia relata um sonho, né, que, na verdade, ela fala
que ela deseja engordar. Isso é algo que ela traz com frequência nas sessões. E aí depois ela conta um sonho, né, para o Freud. E ela diz que estava andando pela rua, que encontrou uma amiga, né, e que essa amiga se convidou para jantar na casa dela, né? E aí ela inventa no sonho uma desculpa esfarrapada, né, dizendo que não pode oferecer o jantar naquele dia e dispensa a amiga. O que acontece? À medida que a Bela Sogueira vai contando o sonho, né, e aí a gente tem que pensar que as pessoas se conheciam, os analisandos e os analistas, eles faziam parte ali daquela mesma classe burguesa vienense. Então, Freud, ele conhecia não só a Bela Sogueira, mas também o marido dela e a amiga, né, o que ajuda bastante na interpretação, ou atrapalha, não sei. Né? Mas o que acontece? À medida que a Bela Sogueira vai falando dessa amiga, né, ela fala que é uma amiga muito magra, né, que gosta muito de comer salmão. E no sonho, a Bela Sogueira responde que não pode oferecer o jantar porque não tem salmão na casa dela. À medida que esse sonho vai sendo analisado, né, a mulher fala, então, que o marido gosta de mulheres mais rechonchudas, de mulheres com muita carne, né? E, então, ele chega à conclusão que, na verdade, a Bela Sogueira não queria oferecer o jantar para a amiga, porque se ela oferecesse aquilo que a amiga gosta, que é a fatia de salmão, essa amiga poderia engordar e poderia ser desejada pelo marido dela. Tem uma outra cena que aparece aí, né? Então, esse marido gostava de carnes fartas. Né? Então, oferecendo o jantar e a fatia de salmão, ela poderia transformar essa mulher que era magra numa mulher de carnes fartas, que se tornaria o objeto de desejo do marido. Além disso, tem uma outra reclamação frequente que essa Bela Sogueira faz, né? Ela diz que gostaria muito de poder comer caviar todos os dias e se queixa de não poder. Mas justamente por conhecer a família e por saber da condição financeira e do relacionamento da Bela Sogueira com esse marido, Freud sabe que se ela pedisse, ela poderia comer salmão todos os dias, né? Então aparece aí esse desejo de ter um desejo insatisfeito. Freud, então, identifica três tipos de... né? Fala de três tipos de identificações histéricas. A primeira identificação que acontece é com a amiga, né? A Bela Sogueira, então, ela se recusa a oferecer a fatia de salmão para a amiga, do mesmo modo como ela acredita que o marido recusaria o caviar. Né? Então, ela se recusa a satisfazer o desejo da amiga, do mesmo modo como ela acredita que o desejo dela é insatisfeito. Uma segunda identificação acontece com a fatia de salmão defumado, né? Então, essa fatia de salmão defumado, ela vem, de certo modo, substituir o pedaço de carne que o marido gosta, né? Então, o marido diz que gosta de um bom pedaço de carne. E aí ela, então, recusa esse pedaço de carne e acaba se identificando com esse pedaço de carne, que ela se recusa a oferecer para a amiga, mas que é aquilo que o marido deseja, que depois a gente vai ver no caso da Dora, que é uma identificação com o objeto desejado, né? Então, primeiro ela se identifica com o objeto desejante, ou seja, com a amiga que deseja comer uma fatia de salmão na casa dela, assim como ela deseja comer o caviar. Num segundo momento, ela se identifica com esse objeto desejado,
né? Então, com a fatia de salmão que surge no lugar do desejo do outro, então o que ela quer? Ela quer ser o objeto de desejo do marido. E uma terceira identificação acontece com o objeto de desejo, né? Ou seja, com o significante do desejo, que é o falo, né? Que é a falta. Então, ela quer ser aquilo que falta para o marido. Ela quer ser aquilo que o marido quer. Né? Mas aí ela se identifica exatamente com a falta. Pode passar, Gil, por favor. Mais adiante, né, alguns anos depois, no caso Dora, a gente começa a entender um pouco melhor essas identificações na cena da fantasia histérica. Né? Eu já falei da Dora aqui, a gente não tem tempo suficiente para eu contar o caso com detalhes, né? Mas é importante a gente perceber que aí na cena da Dora, então a gente tem uma jovem com graves sintomas histéricos. Lembra que eu falei que quando ela vê uma cena, ela, enfim, acredita que o casal que está se abraçando, na verdade, está gozando, e ela se identifica com esse gozo. Né? Eu falei disso um pouquinho ontem. A Dora, ela começa o tratamento com Freud, porque a família recomenda, então ela tem graves sintomas histéricos, ela tem uma tosse recorrente que não tem explicação, alguns outros sintomas conversivos, se não me engano, uma paralisia, e ela então tem uma mãe que está sempre adoecida, né, e que não aparece muito na cena. Ela tem um pai, né, de quem ela é muito próxima, e aí tem um casal de amigos, e eles viajam para visitar esse casal de amigos, que são o senhor e a senhora K. A Dora acredita que o pai tem um caso com a senhora K, né? E, de algum modo, ela tem fantasias em que ela é desejada pelo senhor K. Então, aí a gente tem os elementos dessa cena. A gente tem uma mãe que não vale muita coisa, né? Porque ela tá fora de cena. Então, uma mãe que, pelo discurso da Dora, não é desejada por esse pai, né? A gente tem a senhora K, que encarna toda a feminilidade, ou seja, que é aquela que sabe o que é ser mulher, porque ela tem tanto o desejo do pai, quanto o desejo do senhor K. E a gente tem o senhor K, né, que a Dora quer que a deseje. Mas quando o senhor K faz uma investida, tenta dar um beijo nela quando ela está visitando a família do senhor e da senhora K numa casa, né? Então eles têm uma cena no lago em que o senhor K tenta fazer uma investida, tenta abraçar ou beijar a Dora. A Dora se sente muito ofendida e, enfim, empurra, bate nele. Porque ela se sente ofendida tanto porque aquele desejo foi satisfeito, mas também porque o senhor K está, então, traindo a senhora K. Então, a senhora K, que tinha a chave da feminilidade, não pode ser essa mulher que pode ser trocada. Né? E aí a gente tem toda essa trama acontecendo aí. Nisso, a gente tem uma série de identificações. Né? Então, a gente tem a Dora. Lembra que ontem, quando eu falei um pouco do Édipo, né, e que eu já retomei hoje mais cedo, eu falo, então, que no Édipo a gente tem duas tarefas, né? A identificação, que geralmente ocorre com o pai ou a mãe do mesmo sexo, mas que não ocorre sempre assim, né? E a gente tem a escolha de objeto. Então, aí, na histeria da Dora, a gente tem uma repetição dessas duas tarefas, né? O que seria entendido como a saída mais comum seria a Dora se identificar com essa mãe, né? Para poder se tornar objeto de desejo
do pai, ou de um substituto desse pai. Só que essa mãe, ela é um zero à esquerda na história, né? Então, é uma mãe que está acamada, que não aparece na história e que não provoca desejo nenhum nesse pai. Então, a Dora vai se identificar com a figura que ela acredita que tem a chave da feminilidade, que é a senhora K, que é uma mulher mais jovem que a mãe dela, né? Que é uma mulher bonita e que atrai todos os homens daquela história, né? Atrai tanto o pai dela, que ela acredita que tem um caso com a senhora K, e atrai o senhor K, que é o outro homem da história. E aí, ao se identificar com a senhora K, então, ela quer ser objeto de desejo desses homens. Essa é a interpretação inicial que o Freud faz, e que acaba... a Dora acaba recusando essa interpretação, né? Inclusive, numa interpretação da situação transferencial, Freud vai dizer que ela, enfim, o modo como ela age com ele é uma reencenação daquilo que ela gostaria de fazer com o pai, né? Então, essa agressividade é justamente por um ciúme da senhora K. Só que, na verdade, o que Freud deixa escapar é que também existe aí um desejo pela senhora K. Então, ao mesmo tempo que ela quer ser desejada, ela também deseja. Então, ela se identifica com o pai, né? Então, a gente tem aí uma primeira identificação, que é a identificação parcial com a imagem local do objeto. Vejam, a gente está falando sempre de identificações parciais. Mais para frente, Freud vai falar de uma identificação total, mas que é a identificação que acontece no Totem e Tabu, que é uma espécie de mito da fundação da cultura, né? Então, nesse primeiro tipo de identificação, a gente tem duas identificações que podem ser, que aparecem ali no caso da Dora. A primeira é com o objeto sexualmente desejado, que é a senhora K, que é desejada pelo pai e pelo senhor K, né? E que tem a ver também com aquela identificação que a gente viu no caso da Bela Açougueira, que a Bela Açougueira quer o quê? Ela quer ser a fatia de salmão, né? Ela quer ser o pedaço de carne que o marido gosta. Existe uma segunda identificação, e é aí que Freud falha, ao não perceber essa identificação, né? Que é a identificação como o oposto desejante, que é o pai. Então, existe aí também um desejo pela senhora K, né? Um desejo homossexual pela senhora K. Então, quando o senhor K faz essa investida nela, ela se sente muito ofendida porque a senhora K está sendo substituída, né? Então, é como se aquele objeto de amor e aquele objeto com o qual ela se identifica estivesse sendo desvalorizado. A gente tem uma outra identificação, que é a identificação parcial com o objeto enquanto emoção. O que é isso? Né? Lembra que, a análise do caso da Dora é um caso mais longo, não é uma análise tão curta quanto a do sonho da Bela Açougueira. E aí, durante uma das sessões, a Dora conta, então, que viu um casal, né? Então, a Dora não sabia muito das questões sobre a sexualidade, né? Ela achava que a senhora K que tinha a chave para essas questões, mas ela não sabia muito. E aí ela vê um casal se abraçando e ela acredita que ela acabou de presenciar um orgasmo. Isso acaba tendo um efeito nela, né? Então, é isso que vai ser chamado de identificação parcial com o objeto enquanto emoção, que na leitura lacaniana, mais tarde, vai ser chamado de identificação fantasística, né? Que é uma identificação com essa cena da fantasia, que fundamentalmente é a cena sexual. Pode passar, Gil, por favor. Mais adiante, a gente tem, então, o texto do narcisismo, que a gente já falou ontem, então eu não vou retomar todos os estágios do narcisismo.
Mas a gente tem, então, essas duas tarefas fundamentais, que são as identificações e as escolhas de objeto. Isso não quer dizer que os objetos eles são definitivamente escolhidos, né? E que eles não podem mudar. Esses objetos, na verdade, essas escolhas de objeto, muitas vezes é a escolha de um traço que vai se repetir nas figuras amorosas que você encontra ao longo da vida, né? Essa figura não necessariamente vai ser do mesmo gênero ao longo de toda a vida, porque pode ser que esse traço que se repete tanto em homens quanto em mulheres, né? Pode ser que essa imagem desse objeto que você escolhe também se repita em diferentes cenas. Ou pode ser que isso seja completamente óbvio, né? A Mariana tá aí para provar que eu namoro caras praticamente idênticos, um atrás do outro, né? Bruno também pode rir, Bruno, mas são todos muito parecidos. Inclusive, se eu mostrar as últimas fotos, vocês vão brigar comigo, né? Então, pode ser que essa imagem que se repete seja óbvia, como no meu caso, ou pode ser que seja um traço, né? Olha, Luciana, eu espero que vocês sejam um pouco mais criativos do que eu, né? Porque eu escolho coisas muito, muito parecidas, como diz a Mari, loiros carecas. Então, como isso é possível, eu não sei. Mas isso pode ser, por exemplo, um traço. Né? Pois é. Ainda bem que isso fica no divã, né, Bruno? Ou no bar. Senão a gente estava perdido aqui. Bom, como eu estava dizendo, isso pode ser óbvio, do jeito que eu digo, mas isso pode ser um traço, né? Então, aquele jeito de falar daquela pessoa tem a ver com a figura do pai ou a figura da mãe, né? Com esse outro desejado daquela primeira cena, e é isso que eu procuro. Eu me lembro do Cristiano, meu orientador, falando que, na verdade, isso parece simples, né? Se identificar como homem ou se identificar como mulher, escolher um homem ou escolher uma mulher, mas isso ganha uma série de variações, porque esse homem pode ser um homem banana, né? Que, enfim, não põe o pau na mesa e não tem autoridade nenhuma na casa, então pode ser que você se identifique com esse homem, né? Ou pode ser que o que você procure seja justamente esse homem, ou pode ser uma mulher que é a autoridade na casa, que é a lei, né? E aí, nisso, eu tenho uma série de variações. Não é sempre a mãe cuidadora e o pai protetor, né? A mãe daqueles primeiros cuidados e o pai cuidador, que vão ser essas figuras. Bom, então, a gente tem aí duas tarefas. Com quem eu me identifico, né? E o que eu... ou seja, eu sou o que eu sou, né? E aí Freud vai falar isso de um jeito muito simplificado. Então, sou homem ou sou mulher, desejo homem ou desejo mulher. Só que nisso a gente pode fazer, enfim, diversas ligações. Então, essa seria a tarefa fundamental do narcisismo. Ju, eu acho que sumiu aqui. eu vou falando. Talvez eu erre a ordem do que eu organizei, mas eu vou falando então. O que é interessante, né? É que isso que acontece aí no narcisismo, ele acaba sendo reeditado em outros momentos da vida. Lembra que eu falei ontem que o estádio do espelho, ele acaba se repetindo em outros momentos, né? Então, em momentos chaves, como na adolescência, na velhice, ou quando a gente tem que dar conta de algo que incide fortemente nos nossos corpos, a gente se vê diante disso de novo. Quando Freud vai explicar as escolhas de objeto, ele fala, então, de dois tipos de escolha de objeto possíveis, né? A primeira escolha é a escolha de objeto tipo narcísica, ou seja, uma escolha voltada para si, o que tem a ver com a procura de objetos muito parecidos com nós mesmos. E a gente vê isso muito, né? Não, a gente vê isso tanto em casais heterossexuais quanto em casais homossexuais. A gente vê, por exemplo, eu tenho primos que são fisicamente um casal, meu primo, né, casado com uma amiga minha, mas eles são fisicamente muito parecidos.
E todas as namoradas que esse primo teve antes disso tinham os mesmos traços físicos que ele tem, que as irmãs e que a irmã tem. Então, moreno, com um certo tipo físico. E é uma escolha de objeto que, por uma primeira aparência, me parece do tipo narcísica. Né? Eu estou dizendo isso sem saber muito dessa história. Um outro tipo de escolha de objeto é chamada de anaclítica, né? Mas dependendo de onde você lê, pode ser chamada também de escolha de objeto por apoio ou por vinculação sustentada, que é ligada ao Édipo. Ou seja, eu vou escolher a mulher que nutre, né? E aí eu digo que essa mulher que nutre nem sempre é a mulher que nutre, porque essa mulher ela pode ter encontrado saídas muito distintas para a feminilidade. Né? Isso é só um jeito da gente sistematizar isso. Ou o pai protetor, que pode ser um pai banana que não é nada protetor. Né? Mas o que tem a ver? Tem a ver, então, essa escolha de objeto por apoio ou anaclítica tem a ver com aquele oposto do triângulo edípico. Né? Então, eu vou me identificar com um e escolher o outro. Você quer falar, Mari? Comentar? Não, eu tô rindo dessa página aqui, ó, que a Ana falou, que a Ana colocou. Cadê? Muito bom, quero ver. Mentira que isso é real. É bem real. E aí dá para votar. Depois eles mostram a votação e revelam qual que é a dinâmica ali. Nossa, eu já achei a minha diversão, Ana Júlia, para hoje mais tarde. Então, e tem casais que são realmente muito parecidos, né? E também tem casais em que é tão óbvio que, enfim, a moça se casou com o papai ou que o moço está procurando uma mãe, que a gente também não tem muito como escapar disso aí. Mas nem sempre é tão simples. Né? Na maioria das vezes não é. Pode passar, Gil. Gente, eu amei esse Dating Your Siblings. Bom, depois disso, né, e é aí que Freud vai pela primeira vez tratar a identificação como um objeto específico da escrita dele, que é no capítulo 7 da Psicologia das Massas. Lá ele vai falar, então, que a identificação é uma expressão primária de ligação afetiva com outras pessoas. Né? E aí ali ele vai falar de 3 tipos principais de identificação. Bom, a primeira é essa identificação que eu citei algumas vezes, que é a identificação como tendo um papel na pré-história do complexo de Édipo, que é a incorporação oral. Vocês conhecem o texto Totem e Tabu? Eu imagino que vocês já conheçam, né, ou tenham ouvido falar, mas ali no Totem e Tabu, Freud vai tentar dar conta de como se dá a nossa entrada na cultura e qual é a lei fundamental para que a gente faça parte dessa cultura, que é a lei do incesto. Né? Então, o que acontece? Para quem não leu, vale muito a pena ler. Eu adoro Totem e Tabu. Ele vai contar que, antigamente, né? Então, uma fantasia antropológica que o Freud cria para tentar dar conta disso, né? E que é interessante porque eu comecei a ler os textos clássicos do Lévi-Strauss, não sei bem por que ainda, mas eu ando meio fascinada com a antropologia clássica. E aí a gente vê que muito do que o Freud propõe, né, nesse mito que ele cria, aparece em algumas dessas sociedades que o Lévi-Strauss tenta dar conta ali. Tem um outro livro também, que é o sobre o sacrifício, do Marcel Mauss, que ele também fala que tem ali muito que tem muito a ver com isso que o Freud propõe. Então, a gente tem uma horda primeva, né, que seria algo entre os macacos, mas que já estão na posição bípede, mas que não são necessariamente isso que nós somos hoje em dia. E aí, ali naquela primeira horda, naquele primeiro agrupamento, tem um pai
que é o todo-poderoso, que é o chefe da Horda Primeva. E esse chefe, ele pode tudo ali. Ele pode gozar de todas as mulheres da tribo. E ele impede que qualquer outro homem goze de qualquer mulher. Né? Então, só ele pode gozar das mulheres. O que acontece? Os filhos, né, desse pai se juntam e matam o pai para poderem gozar de todas as mulheres que eles quiserem. Só que aí eles veem que isso acaba desorganizando tudo totalmente, porque se todo mundo pode gozar de todas as mulheres, ninguém pode gozar de nenhuma. Né? E aí o que eles fazem? Como esse pai já está morto, eles erguem um totem, né, para fazer com que a lei do pai volte a operar. Então, aquele totem passa a representar a lei do pai, que era o quê? Ninguém pode gozar das mulheres dessa tribo. E aí, o que eles têm que fazer, então? Eles têm que procurar mulheres em outras tribos. E está instituída aí, então, a lei fundamental, que é a lei do incesto. Então, eles não podem gozar das irmãs, das mães e dessas outras figuras femininas. Eles têm que procurar figuras femininas em outra tribo. E aí, então, não é mais preciso o pai vivo para que a palavra desse pai fique valendo. Né? O totem, ele vem ocupar esse lugar dessa palavra do pai. Ah, só que eu esqueci uma parte fundamental, né? Eles não só matam o pai, mas eles também comem. Né? Eles devoram esse pai. Então, é justamente por isso que essa primeira identificação, que é essa pré-história do complexo de Édipo, tem a ver com essa incorporação oral, que é a identificação com esse pai, né? E com essa lei, que é a lei do incesto. A segunda identificação que o Freud fala é a identificação regressiva, que é discernível no sintoma histérico e que pode tomar emprestado apenas um traço do objeto. Freud ele já tinha falado disso lá no Sonho da Bela Sogueira e lá no caso da Dora. Né? A Dora, por exemplo, lembra que uma das identificações da Dora é com outro desejante, que é o pai. Como é que a gente sabe dessa identificação? Porque a Dora desenvolve uma tosse idêntica à tosse que o pai tinha e que não passa de maneira nenhuma. Né? Então, ela se identifica a esse sintoma. A terceira identificação, então, é a identificação que se efetua na ausência de qualquer investimento sexual, que é a vontade de colocar-se numa situação idêntica a outro ou aos outros. É interessante, Freud vai falar vai contar um caso, né, de várias meninas como é que fala? Numa escola interna, num internato, e aí uma delas recebe a carta do namorado que está terminando com ela e chora. E aí todas as outras meninas começam a chorar também, histericamente, porque elas gostariam de se colocar nesse lugar, de ter um namorado, mesmo que fosse um namorado para terminar com elas. Né? Tem um lance muito interessante que aconteceu. Ai, peraí que eu estou procurando um negócio aqui para mostrar para vocês. Tem uma série de revistas que eu gosto muito, que é essa de casos clínicos, que tem 3 volumes. E aí, aqui, tem um caso que fala de uma febre histérica que aconteceu no Recife, que é um caso muito interessante, que aí várias mulheres começaram a desenvolver o mesmo tipo de adoecimento, foi uma histeria coletiva, né? Depois, se vocês tiverem um tempinho aqui, chama Febres Histéricas, o contágio no Nordeste do Brasil, que fala um pouco disso, né, de como essa histeria pode ser contagiosa. E aí, nesse terceiro caso, quando Freud vai falar desse internato e do modo como as outras meninas, elas acabam tendo a mesma reação que a que recebeu a carta teve, remete a isso, né? Eu vou pôr aqui, peraí. Eu acho que essa revista é bem antiga, mas dá para encontrar
mas dá para encontrar a maioria dos textos online. E aí, nessas revistas, a gente tem os principais casos da psicanálise e da psiquiatria. E aí são os casos inaugurais. Então, tem umas coisas muito legais. Tem o caso, por exemplo, tem o caso da Dora, tem o caso do Léo Kanner, que é o primeiro caso de síndrome autística, tem o caso da Aimee, que é o caso da tese do Lacan, tem o presidente Schreber, né? Então, é muito interessante para quem gosta de psicanálise, e eles são contados de um jeito muito resumido, né? Então, não sei se vocês conhecem, tem o primeiro psicopata brasileiro, que é o Febrônio Índio do Brasil, que tem uma história interessantíssima, e que, enfim, vale a pena, né? Bom, então esses são os 3 tipos de identificação que o Freud distingue. Mas como eu já falei para vocês, a gente não consegue ler Freud pensando que um texto supera o outro, né? Então, na verdade, a gente precisa pensar em todas essas formas diferentes de identificação para tentar entender. Então, as diferentes identificações histéricas, a identificação o conceito de identificação de psicologia das massas, do narcisismo, né? O que a gente vai ver agora é que Lacan, ele tenta sistematizar isso, né? E a partir da lógica dele, do real, do simbólico e do imaginário. E aí a gente vai ter os 3 tipos diferentes de identificação no Lacan. Pode ir, Júlia, por favor. Antes disso, e aí isso vem de um livro do Násio, né, que tá nas referências, a gente tem, então, as categorias freudianas da identificação organizadas da seguinte maneira, né? Então, primeiro a gente tem a identificação do eu com o objeto total, que é essa do totem e tabu, que é uma identificação mítica, né? Essa identificação primária com o homem mítico da horda primeva, que é o que nos colocaria nessa ordem da cultura e da proibição do incesto. Essa primeira identificação seria o que nos colocaria na neurose, né? Ou seja, o fato de que nós somos castrados. Depois disso, todas as identificações de que Freud fala são identificações parciais. José, deixa eu só... Peraí, rapidinho. A revista chama... Casos Clínicos, a interface entre a literatura e a ciência. Foi organizada pelo Dunker, com os orientandos do programa dele, do LAPSE, e são 3 volumes da revista Mente Cérebro, 3 volumes especiais da revista Mente Cérebro. Aí tem esses casos. Eu imagino que dê para encontrar online, porque é de uns 10 anos atrás, mais ou menos. Bom, então, como eu disse, essa primeira identificação, então, o único modo de identificação total que a gente tem é a identificação mítica, né? Depois disso, todas as identificações são identificações parciais. A primeira delas então, são sempre com aspectos do objeto. Esse aspecto pode ser a imagem ou pode ser um traço. A primeira é a identificação regressiva, né, que aparece lá na Dora, quando a Dora tem a tosse do pai, né? Então, a gente tem essa identificação parcial com um traço do objeto, né? Essa identificação regressiva. Depois disso, a gente tem uma identificação com a imagem do objeto. E aí, isso se desdobra em 2 tipos de identificação. Primeiro, a gente tem a identificação com a imagem global do objeto, que é a identificação que acontece na melancolia, né? Ela pode ser tanto a identificação narcísica quanto a identificação melancólica. Lá em Luto e Melancolia, Freud vai contar do caso de um menino, né, que perdeu o gatinho, eu falei disso ontem,
e que depois que ele pede esse gatinho, ele começa a agir como gatinho. Então, ele começa a miar, andar com 4 patas, que é um exemplo dessa identificação melancólica com a imagem global do objeto, e não só com um traço do objeto, como a Dora, que se identifica com a tosse do pai. E a gente tem uma identificação com a imagem local do objeto, né? Lembra que a Bela Sogueira se identifica ali com a fatia de salmão, que ela acredita ser aquilo que representa o desejo do marido, né? Depois disso, a gente tem, então, a identificação com o objeto enquanto emoção, que é aquela da cena que a Dora vê do casal se abraçando e que ela acredita que aquilo é um gozo, e ela acaba gozando da forma que ela sabe, que é tendo uma crise histérica, né? Então, quando ela vê esse casal se abraçando, ela imagina que ela tá vendo um gozo sexual ali. E aí ela goza com o corpo, da maneira que a histérica goza, que é tendo uma conversão ali. Né? Pode passar, Gil, por favor. Bom, então, a gente tem, no Freud, né, a gente tem a identificação como um processo ativo do eu, né? Então, o eu absorve, né, o eu introjeta um traço, uma imagem, um aspecto do objeto. Para o Lacan, não é o eu, então não é um processo que emana do eu, mas é um processo que é causado pelo objeto, né, e que causa o surgimento de uma nova instância psíquica. Então, o que o Lacan chama de identificação é uma relação em que um dos termos cria um novo. Então, a gente sempre tem o nascimento de uma nova instância psíquica. Então, enquanto ali no Freud é a instância do eu que se identifica com o objeto, ou seja, a atividade vem do eu, aqui o eu é causado. Né? O sujeito é causado. Lembrando que o sujeito não é uma categoria freudiana. Né? O sujeito, embora a gente tenha vestígios da categoria de sujeito no Freud, Freud nunca sistematizou essa categoria. O que o Lacan vai fazer? Ele vai desmembrar, então, o eu freudiano, né, em G e moi. Então, é como se o eu freudiano representasse o sujeito lacaniano e o eu. Então, a gente tem o G, que é o sujeito do inconsciente, que é aquele que é capaz de enunciar na primeira pessoa do singular, e a gente tem o moi, que é essa projeção imaginária de uma superfície, que é o eu imaginário. Né? Então, esses dois juntos formariam o eu freudiano. Então, a gente não tem o sujeito como uma categoria ali. Para o Lacan, o agente da identificação, então, é sempre o objeto e não o eu. É o objeto que vai causar o surgimento do sujeito, o surgimento do eu ou o surgimento da fantasia. Então, o que a gente tem é um processo psíquico de causação do eu e de causação do sujeito do inconsciente. E de causação da fantasia, né, que embora não seja tão explorado, também é um processo de identificação. Pode passar, Gil, por favor. O primeiro tipo de identificação, então, que a gente localiza no Lacan, é a identificação simbólica do sujeito com o significante. E é o que faz surgir o sujeito do inconsciente. Né? Para quem já estudou um pouco Lacan, a gente sabe que o sujeito é um efeito da cadeia significante. Né? Então, o sujeito ele não tem nenhuma consistência, ele aparece ali no lapso. Né? O Lacan ele vai subverter aquela máxima do Descartes, né? Do penso logo sou, e vai dizer que lá onde não penso, sou. Então, é justamente no tropeço, naquilo que falha, naquilo que escapa à nossa consciência, que o sujeito do inconsciente pode surgir.
né? A identificação simbólica consiste no nascimento do sujeito do inconsciente, compreendido como a produção de um traço singular que se distingue ao retomarmos um a um cada significante de uma história, né? Então, eu estou falando de uma identificação parcial com o traço do objeto. Alguém reconhece esse desenho aí do canto? Mari, só você tá balançando a cabeça. É o Sexta-feira e o Robson Crusoe. É o Sexta-feira e o Robson Crusoe. Quando o Lacan vai explicar a identificação simbólica, ele volta à história do Robson Crusoe, né? Quem já leu Robson Crusoe sabe que a Sexta-feira não aparece de uma vez. Então, primeiro o Robson Crusoe, ele vai vendo passos ali, né? E aí depois ele vê que esses passos eles foram apagados de alguma maneira. Ou seja, alguém fez aquilo, né? E é isso que vai dando os vestígios de que a Sexta-feira estava lá. Ou a Sexta-feira, não consigo me lembrar. Mas o que acontece? Esse traço, na verdade, é um rastro que foi apagado, né? E é isso que forma o traço. Lacan vai dizer justamente isso, né? Que na verdade o que a gente chama de traço, às vezes não remete exatamente ao sujeito, mas aquilo que foi apagado do rastro que o sujeito deixou. E é isso que é a identificação simbólica. E é a partir da identificação simbólica que a gente é capaz de formar uma série, né? Então, o que é o traço unário? Que é isso que nos caracteriza. É um conjunto de significantes, né? E que forma esse traço, que nada mais é do que um rastro que depois foi apagado. Então, esse é o primeiro tipo de identificação. Pode passar, Gil, por favor. O segundo tipo de identificação é a identificação imaginária do eu com o outro. E aí a gente tem o nascimento do eu, né? Vocês lembram que lá no narcisismo e no estágio do espelho é que o eu se precipita, né? E ele se precipita como uma instância imaginária. Lembra daquele desenho que eu fiz ontem? Então, ele só se precipita à medida que eu sou capaz de fazer um contorno disso que é um corpo fragmentado, né? E esse contorno, ele é feito a partir da interiorização das imagens que são projetadas pelo olhar do outro. O eu, então, eu já disse várias vezes, é a projeção mental de uma superfície. Então, ele não passa de um conjunto de imagens mais ou menos organizado e que a gente reconhece como sendo o eu, né? Eu volto aqui, então, na distinção entre o G e o Moá. O que emerge do estágio do espelho é o Moá, né? É essa instância imaginária. É isso que o Lacan, no final do ensino dele, vai chamar de corpo. Né? É isso que eu falaria, por exemplo, Cibele é isso, Cibele é aquilo. O que emerge do simbólico já é o G, é o sujeito do inconsciente, né? É aquilo que vem no intervalo da cadeia significante. Quando alguma coisa falha, a gente tem vestígios desse sujeito. Mas, como eu disse lá do rastro, do traço, que nada mais é do que um rastro que se apagou, a gente sabe desse sujeito quando esse sujeito já caiu. Né? A gente não tem como localizar, olha, aqui ele surgiu, né? Ou aqui vai surgir o sujeito do inconsciente. Pode passar, Gil, por favor. A última que a gente tem, então, é a identificação fantasística do sujeito com o objeto. O que é a fantasia, né? Eu falei algumas vezes disso, mas a fantasia é essa historinha que a gente cria sobre a nossa origem e sobre o lugar que a gente ocupa no desejo do outro, né?
E que começa, então, com aquela ceninha do lugar que eu ocupo no desejo da mamãe e no desejo do papai. Então, se eu fui ou não desejada, se a mamãe me quer, se o papai quer a mamãe, se o papai gosta mais da minha irmãzinha do que de mim. Então, tudo isso, né, acaba criando essa fantasia fundamental e que tem a ver com a relação com essas primeiras figuras. Uma das definições do final de análise, né, da cura na psicanálise, seria a possibilidade de fazer a travessia da fantasia, né? Então, seria a possibilidade de identificar como essa cena se organiza, né? De entender que aquilo de alguma forma faz com que você seja o que você é, mas que você não precisa se limitar a isso. Tem um dispositivo na psicanálise lacaniana, que é o dispositivo do passe, que é um dispositivo um pouco controverso. Gente, desculpa, eu pus uma balinha porque minha garganta está doendo. É um dispositivo um pouco controverso, mas que algumas escolas adotam, que, na verdade, um analista mais experiente, ele vai testemunhar o final da própria análise. Então, ele vai testemunhar como se deu essa travessia da fantasia na análise dele. E é um testemunho público, na frente dos outros analistas daquela escola. Que muitos criticam, né? Porque parece um testemunho de que eu venci na análise, o que não comprova necessariamente que você seja um analista mais ou menos capaz do que o outro que também esteja se submetendo à análise e que também mereci ser analista. É tipo, pode pôr o meu crachá, né? Mas é o que faz, em algumas escolas, você ser considerado um analista de data. Ou seja, um analista que pode formar outros analistas. Mas é uma coisa meio controversa. Eu acho meio um negócio de, tipo, escolher o líder do clubinho, o rei do... Enfim. Eu também sempre penso em passe espiritual. E talvez, da primeira vez que eu ouvi, eu tenha perguntado se, tipo, tinha uma cerimônia de passe. Ou de passar a espada para o outro cavaleiro. Sabe aquelas coisas de, tipo... Rei Arthur, eu pensava sempre que tinha uma cerimônia tipo da maçonaria, mas não é tão emocionante assim, infelizmente. Bom, então isso é a fantasia, né? A gente passa a nossa análise inteira tentando dar conta dessa fantasia e do lugar, porque essa fantasia que vai, de alguma forma, determinar, então, com quem eu me identifico e as figuras que eu vou escolher, então as minhas escolhas de objeto. Então tá tudo ali nessa primeira cena fundamental. Então a ideia de uma análise é que a gente consiga chegar a essa cena fundamental, né? Que lugar que a mamãe ocupa, que lugar que o papai ocupa e o que eu estou fazendo aqui. Bom, para o Lacan, então, o último tipo de fantasia seria... O último tipo de identificação seria a identificação fantasística do sujeito com o objeto, né? Que é o que dá origem ao complexo psíquico chamado fantasia. A gente pode remeter essa identificação fantasística àquilo que Freud chama de identificação parcial com o objeto enquanto emoção, que tem a ver lá com aquela cena da Dora, né? Da Dora que se identifica com aquilo que ela acredita ser a cena sexual. Porque, na verdade, essa fantasia tem a ver também com essa ideia que a gente faz na infância da cena sexual. Por exemplo, no caso do Homem dos Lobos, a fantasia, né, dele se arranja em torno da cena primária, que é o pai copulando com a mãe de 4. E aí que isso remete a um lobo, e isso estrutura toda a fantasia do Homem dos Lobos. Justamente por isso ele é chamado Homem dos Lobos. E que é um dos casos mais controversos, porque é um caso que não deu certo.
Freud, ele analisa como sendo uma neurose, mas uma leitura posterior, então, no Seminário das Psicoses, o Lacan dedica várias aulas para dizer que, na verdade, aquilo não era uma neurose, né? Que o Homem dos Lobos, ele estava mais próximo da psicose. Bom, então, essa fantasia, ela pode se manifestar por intermédio de palavras ou sobre a forma de um agir. A função da fantasia é barrar o excesso de gozo. Então, a gente cria essa historinha justamente porque a gente não pode possuir a mamãe e possuir o papai, né? Eu tenho ali uma interdição. Eu não posso gozar de tudo, como aquele pai da Horda Primeva. E esse desejo de poder gozar de tudo é intolerável para a criança. Então, justamente por isso, vai se criando essa historinha, essa fantasia, né? Que, na verdade, a gente precisa o tempo todo, né? Eu tô falando dessa fantasia fundamental, mas a gente precisa da fantasia. Eu tava falando que a sexualidade é muito mais complicada pra gente justamente porque a gente precisa dessa fantasia, não é simplesmente achar alguém e falar assim, ó, pronto, se eu, tipo, olho pro meu sofá e tem um homem nu me esperando e eu não estiver preparada para isso, não tiver uma historinha mínima para organizar isso, provavelmente vai me causar um choque. Né? Por que o estupro é tão traumático? Justamente porque ele não é, estou dizendo para a vítima, né? Porque ele não é organizado nessa cena fantasística. Né? Então, isso vem na ordem de uma violência. Quando a gente recebe um nude não solicitado, isso também vem como uma violência, porque não está recoberto por uma fantasia, você não está ali conversando com alguém enfim, não tem uma historinha envolvida. Então, é para isso que serve, né? A fantasia, ela vem para barrar esse excesso do gozo. E a fantasia, ela também é uma defesa. Né? Ela surge lá na infância como uma proteção desse eu da criança contra o medo de aniquilamento. Então, se a gente for pensar, a satisfação total da pulsão seria a morte. Então, o único... por isso que aquela ideia de objeto total que satisfaça a pulsão é totalmente mítica, porque isso não é possível. A única forma de se satisfazer completamente a pulsão é com a morte, né? Que é como você vai silenciar essa energia que vem. Pode passar, Ju, por favor. A gente tem, então, no Lacan, 3 categorias de identificação, né? E lembrando dessa diferença fundamental. Então, se ali no Freud a gente tem o eu internalizando traços ou imagens desses objetos e fazendo com que novas identificações surjam daí, aqui a gente tem objetos causando identificações, né? Então, a gente tem aquela primeira, que é a identificação simbólica com traço do significante, que é aquilo que vai dizer quem eu sou, né? É um conjunto de significantes que forma esse traço unário, né? Que vai dizer, de alguma forma, que sujeito é esse, né? Que muitas vezes não é como a gente se reconhece muito mais como um conjunto de imagens, justamente porque o eu é esse precipitado de imagens, essa projeção, né? Então, esse conjunto de imagens que advém da identificação imaginária é o ideal do eu. Lembra dele quando a gente viu o narcisismo? Que a gente tem o eu ideal, né? E daí, o eu ideal, que é aquele da sua majestade, o bebê, ele, de alguma forma, precisa se conformar à realidade, né? E aí, a gente tem o ideal do eu. Então, o ideal do eu seria esse conjunto de imagens, e é isso que eu acredito que eu sou, e que, na verdade, quando a gente se submete à análise, ou, enfim, a algum processo em que a gente possa se conhecer um pouco melhor, a gente se dá conta de que, na verdade, não é isso, né? Eu sou onde eu não apareço, né? Onde o eu não está. E o último, né, a gente tem, então, a identificação com o falo, de alguma forma, porque o que a criança quer ser ali naquela primeira cena? Ela quer ser o falo.
Ela quer ser aquilo que causa o desejo dos pais. E é justamente isso que organiza a cena fantasística. Então, quem eu sou no desejo do outro. Talvez essa seja uma das mais difíceis de compreender, né? Porque ela abarca todas as formas e as diferentes modalidades que a sexualidade pode exercer. Então, é a partir dessa organização fantasística que a nossa sexualidade se organiza. E, ou seja, como eu vou me identificar, com quem eu vou o que ou quem eu vou desejar, né? Vai se organizar nessa cena, nessa primeira cena. Pode passar, eu acho que é a última, na verdade, essa. Não é? Bom, eu não sei se eu falei muito rápido, eu sei que são questões demais. Eu tinha separado uma outra parte para falar aqui, que era para destrinchar um pouco o complexo de Édipo, mas eu achei que isso a gente não teria tempo para perguntas. Mas no seminário que a gente deu o ano passado, né, eu fiz um esqueminha do complexo de Édipo, né, e aí de como o Édipo se desenrola de uma maneira um pouco distinta para o menino e para a menina, né? Então, eu fiz um esqueminha. Acho que quem fez o mini curso ano passado lembra que é a lógica do Édipo para o menino e a lógica do Édipo para a menina. Quando o Freud ele vai falar do complexo de Édipo, né? Na verdade, ele está falando lá na dissolução do complexo de Édipo, ele está falando de como o Édipo se dissolve, como ele se resolve para o menino, né? Que é o quê? Eu vou, então, me identificar com o papai para eu poder ter a mamãe, já que a mamãe está interditada, né? Eu não posso ter a mamãe, porque se eu tiver a mamãe, eu estou sujeito à castração. Então, a lógica do menino é eu tenho pênis, né? Não falo, mas eu posso perdê-lo a qualquer momento. A lógica da menina é um pouco diferente, né? Porque ela se dá conta que não tem, né? Não tem o falo, porque, na verdade, os dois têm o falo. Quando a gente fala da criancinha pequena, né? Não existe distinção entre o menino e a menina. Eles são duas crianças que têm o falo. A menininha tem ali o clitóris, o menininho tem o pênis, e aquilo não é percebido como uma diferença. É só depois que essa diferença aparece. E aí o modo como a menina tem que dar conta disso acaba sendo um pouco mais complicado, né? E é daí que origina uma das teorias que é muito criticada, que é a da inveja do pênis. Né, de que a menina, na verdade, ela tem uma inveja do pênis, uma inveja do falo do menino, né, e depois do pai. E aí a gente precisa ter uma coisa muito clara, que o falo não é o pênis, né? Então, quando o Freud diz que a mulher procura o falo, e aí ele vai tentar dar conta das saídas do Édipo na menina, lá no texto da feminilidade, que ele vai falar de saídas possíveis, né, que a mulher, ela pode, então, procurar esse falo tendo um filho, né, que é uma saída que muitas mulheres encontram. Ela pode encontrar esse falo no trabalho, na produção cultural, enfim. Ou que é uma saída que o Freud chama de uma saída mais masculina, né? Ela pode ter uma saída histérica, né? E aí ela pode se identificar com o pai e querer realmente ter o falo como pai, que é o que Freud interpreta como uma das saídas da Dora. É um texto muito interessante, e se vocês quiserem, eu passo esse esqueminha, né? Porque demoraria muito tempo para destrinchar ele aqui. Aí eu te mando depois, Júlia, mas eu acho que você tem ele em algum lugar do passado. Acho que a gente pode tentar dar conta das questões. Bruno, eu vou voltar para a sua. Lá no chat já, Sibeli, as duas. Eu já fiz eu vi que a Júlia te indicou um livro, né? Que era o que eu ia te indicar. Você perguntou como pensar o sujeito discursivo entre a identificação com um discurso, um sujeito. Bruno, você quer explicar a sua questão, por favor? Sibeli, é pensar assim, porque é uma questão que a gente se depara muito, né?
sim, falando do lugar que eu pesquiso com Foucault, né? Quando a gente fala, né, trabalha com um processo de subjetivação, né? O sujeito que ocupa uma posição, tal, então assim, o sujeito conservador, o sujeito, sei lá, cristão, cidadão de bem, o sujeito pesquisador, o sujeito professor, né? A gente entra numa ordem discursiva, né? E a gente se subjetiva com relação aos discursos, né? Na interação com o outro, na instituição e tal. Como pensar esse processo de constituição identitária, né? De uma produção de subjetividade num batimento entre AD e a psicanálise? Até que ponto que dá para dialogar, até que ponto que não dá, ou se tiver também em outras indicações, né, além desse livro para a gente ler, porque é uma questão que aparece muito no nosso grupo de pesquisa. Né, a Bianca está aqui, quem mais? Vou passar aqui para baixo, a Tainá Otávio, Júlia, Karina, Keren, né? São questões que o Marcelo também, que é psicólogo, né, talvez possa ajudar, a gente sempre pergunta para ele, né, essas questões. São dúvidas, né, que aparecem, e assim, a gente não tem uma formação em psicologia, uma formação em psicanálise, para poder responder isso com certeza, né? Então, assim, a gente sempre tá lendo e tentando aprender e entender mais, né, sobre até que ponto que essa identificação, porque tem a questão do inconsciente, né, do dito, jamais dito, enfim, tudo isso. Então, não sei se deu para entender essa dúvida, que não é uma dúvida simples, né? Não. Você pode indicar para a gente. Na verdade, é uma dúvida que eu tentei dar conta. Peraí, deixa eu só ligar aqui na tomada. Que eu tentei, de certo modo, dar conta na minha tese, né? Mas de um outro lugar. Esse livro que a Júlia indicou é muito legal, apesar de ter umas partes muito mal escritas e chatas de ler, né? Dá para ver que ele foi escrito por várias mãos e que essas mãos não conversaram muito bem, que a gente consegue ver essas diferenças. Mas ali eles vão tentando percorrer os diferentes tipos de análise do discurso para tentar chegar a sustentação de que a psicanálise é uma análise do discurso, mas do discurso do inconsciente, né? Então, o que a gente faz numa psicanálise é uma análise do discurso do inconsciente. Quando a gente pensa em outras análises do discurso, a gente pode pensar em efeitos que a psicanálise tem, por exemplo, na análise de discurso pechetiana, que é a que eu tive, enfim, que eu tentei entender um pouco. Mas ali a gente fala, né, de um atravessamento da psicanálise. Então, dos efeitos que a constatação de que há inconsciente tem quando a gente analisa o discurso, que é diferente de tratar a própria psicanálise como uma análise do discurso. Eu me lembro que quando eu estava escrevendo a minha tese, eu tive muita dificuldade para explicar o que eu estava fazendo ali, né? E que o que eu estava fazendo era uma análise de discurso, mas não era uma análise do discurso. Que o que eu estava fazendo, então, eu tomo como objeto um caso clínico, né? Então, diferente do que a maioria de vocês faz com a análise de discurso, eu não tenho excertos. Eu não tenho falas exatas do meu paciente, porque eu não gravo as sessões. Eu sei que tem pesquisas psicanalíticas que optam por fazer isso, mas eu não gravo as sessões. Eu simplesmente relato, né? Transformei aquilo num caso e esse caso foi analisado. E ele foi analisado a partir de uma lógica psicanalítica, ou seja, tomando como ponto de partida de que tudo que foi feito ali é uma construção e que o caso, então, é uma ficção
e que essa análise também é uma ficção, que eu posso construir a partir da teoria psicanalítica. Eu acho que o que muda, né, seria o que mais pode ser incorporado nessa análise do discurso. Né? Eu acho que quando vocês levam em conta a psicanálise, não é só a psicanálise que sustenta a análise de vocês. Né? Eu sei que existem uma série de outros atravessamentos que a gente leva em consideração também, mas sempre do ponto de vista psicanalítico, né? Dos efeitos que aquilo tem na constituição psíquica e na lógica do inconsciente. O Dunker ele tem um outro livro, deixa eu só ver se eu acho aqui. É uma série de aulas. Oh, desculpa, Bruno. Mas eu acho que essa questão de você dizer que é uma análise do inconsciente, né? E pensar os efeitos da psicanálise na AD já esclarece muita coisa, porque a gente não faz uma escuta do inconsciente, a gente faz uma escuta discursiva do sujeito, do objeto, né? Uma coisa que a gente sempre fala, tem que fazer escuta discursiva do seu objeto, né? Qual que é o seu objeto de pesquisa, né? Então, assim, a gente vai para uma questão de memória discursiva, né? A gente vai para uma questão coletiva, né? Não que o inconsciente também não traga questões coletivas, né? Como a gente ouve de relatos de quem está na clínica do que tem chegado até a clínica hoje, né? E diz muito do que a gente é como sociedade em determinada época, né? Mas é bom ter essa explicação sua, porque já ajuda a pensar, né? Eu tento fazer isso, Bruno, assim, nos primeiros capítulos da minha tese. Depois, se você quiser, eu te mando com as referências, tudo direitinho. Eu já tenho uma lida nela, já. Leia com amor, por favor. Achei aqui que eu queria, peraí. Nesse livro aqui, Discurso e Semblante, é uma série de aulas do Dunker que foi compilada. Eu tenho 2 volumes, eu tenho Litorais do Patológico, mas que fala mais sobre como a gente pode, a partir da teoria do Freud e do Lacan, pensar em diferentes dispositivos diagnósticos, né, que também é um percurso que eu tento fazer na tese, pensar em formas diferentes de diagnosticar esse sujeito, que podem ir desde a lógica dos discursos, da sexuação, da teoria das estruturas ou da teoria dos nós. Né? Então, lá na minha tese, eu tento ir da teoria das estruturas para a teoria dos nós, porque a teoria das estruturas não dá conta do caso. Mas aí, nesse aqui, Discurso e Semblante, ele faz, de certo modo, uma revisão entre a teoria dos discursos. Tem uma parte que ele faz isso, né? E ele faz isso a partir do viés da sexualidade, da sexuação. Então, pode ser interessante. São aulas, então não é tão... Enfim, tem uns comentários, mas é legal também. Mas se quiser, depois eu penso em outros. Eu lembrei só desses agora, desse que a Júlia citou, e esse aqui. Não, tá muito bom. Obrigado, viu, Sibeli? Eu anotei as referências e vou procurar pelos livros. Eu sei que tem um outro livro, mas eu não estou conseguindo achar ele agora e eu não lembro o nome. Mas eu te mando se eu achar. Ou eu mostro para vocês amanhã. Sim, eu acho que vou fazer um comentário rapidinho. Uhum. Bruno, também tem um artigo da Mari, da Marluza e da Dani, que está aqui também, que fala um pouquinho da perspectiva da cunhada do professor Coracini, né, discursivo desconstrutiva, que faz uma amarração entre a psicanálise e Foucault e filosofia, né, francesa, principalmente Derrida. Então, eu posso colocar aqui o link para vocês depois, porque também explica que existem diferentes tipos de análise do discurso, diferentes formas que a gente pode olhar para a materialidade, trabalhar com ela e considerar a materialidade, né. Então, talvez ajude também, não sei. E aí, se tem, então, a pergunta da Jade sobre histeria e depois a da Thalita. Tá. Tô achando aqui, peraí.
ainda se tratam certos adoecimentos nos termos de histeria nos dias de hoje? Como é a concepção contemporânea de histeria? Bom, depende de quem trata, né? Então, eu falei um pouco para vocês, o DSM, que é o Manual Diagnóstico Estatístico, ele já tirou o termo histeria há muito tempo. O que tem ainda no DSM é um transtorno de personalidade histriônica, que seria o diagnóstico da histeria hoje em dia. Mas ele viria acompanhado de vários outros diagnósticos. Então, geralmente, um transtorno de personalidade, que seria a personalidade histriônica, seria, por exemplo, o transtorno borderline, que a gente pode chamar de que seria aquilo na fronteira entre a psicose e a neurose, que deixou de ser uma possibilidade de grande estrutura e passou a ser um transtorno de personalidade. Vai vir provavelmente acompanhado de um diagnóstico de depressão, de ansiedade. Então, hoje em dia, normalmente a gente tem diagnósticos estruturais acompanhados de diagnósticos de humor. Então, o DSM se organiza mais ou menos, né, entre transtornos de humor, que aí a gente tem as depressões, as manias, a ansiedade, transtornos de personalidade, e aí a histeria entraria aí, né, mas com outro nome. A neurose obsessiva compulsiva poderia entrar aí, mas sempre acompanhada de um transtorno de humor. Então, o modo como a psicopatologia é organizada pelo DSM, ela acabou desdobrando as formas de sofrimento em diversos nomes. Então, a gente não consegue dar um nome só para o sofrimento. Mas a psicanálise, ela continua chamando de histeria. A gente continua trabalhando com as grandes estruturas. Então, a gente trabalha com a neurose, a psicose e a perversão. A neurose, quando a gente fala de estruturas clínicas, a gente está falando de diferentes modos de funcionamento e não de diagnóstico. Então, Dunker vai dizer que, na verdade, a gente trabalha com uma diagnóstica, ou seja, com o modo como isso se estrutura e o lugar que esse sujeito ocupa na sociedade. Então, o que ele faz com essa estrutura? Dentro da neurose, a gente teria a histeria, né? A neurose obsessiva compulsiva e a neurose de angústia, que seria mais ou menos o que hoje a gente chama de transtorno do pânico. Tá? E nisso, hoje, então, a gente consegue desdobrar em uma série de outros diagnósticos, por isso que eu estou dizendo que depende de quem trata e do nome que essa pessoa quer dar. Tá? As psicoses, então, a gente teria a esquizofrenia, a paranoia, a mania e a depressão, que hoje é sempre associada, né? Então, a gente não vê a mania mais descolada da depressão. Então, a gente tem o transtorno bipolar, que muitas vezes é caracterizado como uma hipomania. Então, a mania mal aparece. Né? E a gente tem a melancolia, que é o que hoje é chamado de depressão maior. Então, o nome que a gente dá nos consultórios, no DSM, na classificação, não é mais histeria, justamente porque histeria vem carregada de uma série de significados e de preconceito. Eu me lembro de uma vez, no CAPS, uma paciente histérica chegou muito brava com o médico, porque ele coloca, né, quando tem a medicação e tudo aí embaixo, você tem a hipótese diagnóstica, então tem aqueles F não sei o quê, porque a gente não usa muito o DSM, a gente usa mais o CID, que são as classificações necessárias. E aí uma dessas, né, ela tinha uns 4, 5 lá, era um transtorno de personalidade histriônica, que ela foi no Google e descobriu que era histeria. E aí ela viu que na histeria no Google fala que é um transtorno teatral, né, e que, enfim,
E aí ela vai dar um verdadeiro show histérico para dizer que o psiquiatra tinha que mudar aquele diagnóstico, porque o que o chefe dela ia pensar se descobrisse que ela é histérica. Né? Então, esse é um dos motivos de não se usar a histeria, enfim, como classificação comum. Mas ela ainda aparece. Né? Ela aparece, inclusive, porque quando a gente pensa nas estruturas, a gente pensa em modos de funcionamento que são muito distintos, né? Então, mesmo que eu não tenha sintomas desencadeados, o meu modo de funcionamento é histérico, né? O meu desejo de não ter um desejo o desejo de ter o meu desejo insatisfeito, né? Não me dê isso, não me dê aquilo que eu peço, porque não é isso. Que é justamente a lógica da histérica, que pode acabar se desdobrando numa série de adoecimentos, né? Por exemplo, a hipocondria, muitas vezes está muito próxima ali, né? Mas ela pode aparecer, por exemplo, em formas de adoecimento físico, como a fibromialgia. Eu contei que eu tenho crises de enxaqueca, né? E ontem eu até fiz um belo ato falho e disse que eu tenho crises de histeria, porque na verdade é isso que eu tenho. Que é uma outra forma. Eu não estou dizendo que toda crise de enxaqueca é um sinal de histeria, mas que a gente tem manifestações no corpo que hoje ganharam nomes, mas que são, na verdade, manifestações histéricas. Né? A histeria, ela aparecia de outra forma, justamente porque a gente está falando ali para o Freud, né, de uma sociedade vitoriana onde as mulheres elas eram muito mais reprimidas, não que a gente ainda não seja, mas o tipo de repressão que a gente sofre é um pouco diferente, e isso se manifesta de outra forma, né? Mas, por exemplo, o vitiligo, ele pode ser uma manifestação da histeria, ou de outra forma de adoecimento psíquico, né? É muito difícil, embora ainda pareça, uma histérica clássica, dessas que vai desmaiar em público porque viu um casal se abraçando, né? Mas a gente ainda vê isso de vez em quando. Olha essas manifestações políticas que a gente tem visto recentemente, né? A gente vê, tem uma mulher pelada pintada de verde e amarelo se manifestando contra a corrupção e a devassidão e, enfim, pela moral e pelos bons costumes. E se isso não é uma manifestação histérica, eu não sei muito bem do que chamar, né? Mas ela encontra, sim, formas. Então, o fato da gente não usar isso como nomeação é mais por uma questão política e enfim, e por um fato de que o DSM, desde o DSM-3, ele aboliu qualquer referência à psicanálise, né? Porque foi justamente, ele surge numa época em que a psicanálise, a psicanálise ela tem ciclos em que ela é jogada ao inferno e aí alguém recupera por algum tempo, mas é assim desde que ela surgiu. Mas não é tida como, não é a lógica diagnóstica psiquiátrica, embora alguns psiquiatras tenham voltado a trabalhar com isso. A outra questão é a da Thalita, né? Vou tentar dar conta dela rapidinho. Eu tô escutando também, Thalita, eu tô numa relação de amor e ódio com esse podcast, porque às vezes eu odeio totalmente a Tati Bernardi, eu acho a voz dela insuportável e ela me irrita loucamente, mas eu não consigo parar de ouvir. Então, tá aí um bom exemplo da pulsão de morte, como a gente goza com o desprazer, porque a voz dela é extremamente irritante e eu tô ouvindo tudo que ela produz. Detesto o jeito que ela escreve, enfim. E aí, analisando a comenta, o fato de que ela tem um apego à fase anal. E aí ela dá vários exemplos de como essa ligação se dá no caso dela. Se não me engano, ela fala isso por causa das questões obsessivas e pela necessidade que ela tem de controle. Então, lembra que quando eu falei da fase anal, eu disse que essa fase anal é uma fase onde a gente tenta organizar esse controle, né? E o controle desse objeto que são as fezes, que é o cocô. E é interessante que eu ouço, né? E ouço Calcinha Larga também, e a Tati Bernardi, ela faz uma série de comentários escatológicos. Então,
cocô, merda e diarreia aparecem com frequência ali no discurso dela. Mas eu acho que quando ela diz que ela está apegada à fase anal, tem mais a ver com essa necessidade de controlar tudo, né? E outras coisas também. A gente diz que a avareza, né, e que essa questão com o dinheiro é algo que se desenvolve ali na fase anal, seja o fato da gente se tornar totalmente perdulário ou avarento, né, que também tem a ver com isso. Em alguns casos, a gente fica mais... geralmente, uma fixação em uma dessas fases do desenvolvimento é um sinal de patologia. Né? Eu imagino que quando ela fale isso, ela está falando por causa da experiência dela na análise e como isso aparece em alguns tipos de análise. Por exemplo, os analistas kleinianos, eles fazem interpretações muito bruscas e muito mais diretas do que um analista lacaniano, né, que tomaria alguns significantes e que trabalharia com eles. Um analista kleiniano, winnicottiano, pegaria esse conteúdo e tentaria transpor isso para essa teoria freudiana, da teoria das fases, né, da sexualidade. Então, eu acho que sua pergunta faz sentido, né, mas eu não sei até que ponto aquilo é real ou ficcional. Então, mas poderia ter a ver com isso. E a gente pode sim, né? Por exemplo, quando a gente dizem que fumar é um sinal de uma certa fixação à fase oral, né? O alcoolismo também pode indicar uma fixação à fase oral. Então, um prazer que se origina e que é satisfeito ali na mesma zona. Eu acho que é isso. Gente, eu preciso... Bruno, depende, né? Mas transtorno de personalidade borderline, ali na classificação do DSM. Então, entre os transtornos de personalidade, a gente tem a histriônica, a esquizotípica, que seria aquele cara estranho, a personalidade borderline, né? Então, isso seria um transtorno de personalidade, não é como a gente entende, né? A gente entende como esse transtorno limítrofe. Se vocês tiverem mais alguma questão e quiserem deixar, eu posso responder amanhã no começo. É que eu realmente preciso ir agora, né? Mas a gente pode conversar um pouco mais sobre isso. Amanhã a gente vai falar sobre a transferência, né? Tentar falar sobre a transferência, que também é muita coisa. E é isso. Obrigada de novo por vocês e pelas perguntas. E aí,